Glória a Deus. 7 de março de 2024. Bênção demais, né? Eu quero falar com você e ler com você alguns trechos aqui de João capítulo 6. Eu quero falar com você sobre o pão da vida. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Jesus. Glória a Deus. Voltou aí? Instagram? Bom demais. Aqui em João capítulo 6, nós vamos ver uma sequência de acontecimentos de uma semana muito agitada na vida de Jesus. É muito lindo você ler tudo que aconteceu nesse João capítulo 6. Voltou, né? Beleza. Compartilha essa live aqui com alguém, manda para alguém que você está lembrando, para a gente alcançar mais pessoas. Pega seu caderninho também e vai anotando aí, que às vezes passa um pouquinho rápido. E João capítulo 6 é muito interessante. Aqui no começo, aquele acontecimento da multiplicação dos pães e dos peixes, que a gente ministrou isso alguns dias atrás, algumas semanas atrás. E depois que acontece essa multiplicação, a partir do verso 16 fala que ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar. Olha que lindo. Aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo, e Jesus disse: "Sou eu, não tenha medo." Então receberam com alegria. No dia seguinte, verso 22, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele, com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. E quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado, no outro lado, perguntaram: "Mestre, quando o Senhor chegou aqui?" Ele disse: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o selo. Presta atenção nisso daqui. Jesus fez o milagre dos pães, lá no João, comecinho, capítulo 6. A multidão fica ali, Jesus se retira. Aqui no verso 13 até o 15 diz que o povo queria fazer Jesus rei à força e ele se retirou por causa do milagre da multiplicação dos pães. E ele se retirou. E aí os discípulos pegam o barquinho, vai para Cafarnaum, para outro lugar, e Jesus não vai com eles, fica sozinho, se retirado no monte. Aí o povo vai atrás de Jesus por causa da multiplicação dos pães. E aí Jesus deu uma confundida naquele povo. O barco vai e ele fica. E o povo viu que ele não foi. Mas depois ele vai à noite. Ele vai sobre as águas. Aí depois o povo chega no outro lado e pergunta: Jesus, João 6, 25, como o Senhor chegou aqui? Porque deu um bug na nossa cabeça. Eles não sabiam como Jesus tinha chegado lá, mas Jesus tinha confundido eles. Jesus não queria que fizessem ele rei à força, porque ele já era o rei dos reis. Acontece que aquele povo, por causa dos sinais, queria colocar Jesus no trono, mas Jesus sabia que o lugar dele era na cruz. Por isso que Jesus, sempre que ele fazia alguma coisa, ele não queria que o povo ficasse aplaudindo demais, ficasse colocando ele, e o povo queria fazer ele rei à força, para destronar Roma, que estava oprimindo Jerusalém. Mas presta atenção nisso daqui. Jesus, ele é mestre em fazer perguntas, respostas para a gente.
as quais a gente perguntou uma coisa totalmente diferente. Você lembra que há alguns dias atrás nós falamos sobre o reino e a resposta? E Jesus responde essa pergunta. Qual a pergunta? Mestre, como o senhor chegou aqui? Jesus responde, pega essa chave, ó. Em verdade lhe digo que vocês estão procurando não porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Jesus ele vai responder para você na medida da intenção do seu coração. Ele vai te direcionar para entrar no reino dele. Então, qualquer que seja a pergunta que você faça para Jesus, ele sabe a intenção do seu coração. E ele vai te dar uma resposta que vai direcionar você à missão, a missão que o Pai tem para você, que é o reino de Deus. Todos nós temos uma missão de proclamar o reino de Deus. Cada um funciona e é habilitado para uma determinada área, mas a sua missão é propagar, proclamar o reino de Deus. E aí Jesus responde uma pergunta totalmente ao contrário. E aí ele fala algo que eu quero colocar sobre a sua vida, no seu coração hoje. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Qual comida é essa? Qual comida é essa? E aqui a gente não vai ler para não ficar muito extenso, mas João capítulo 6, ele vai até o verso 71. E Jesus começa a explicar. Aquele povo pergunta, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então a gente vê muitas pessoas falando, vou fazer a obra. Qual é a obra de Deus? Acreditar que Jesus é o Messias. E aquele povo se aproximou de Jesus por um milagre da multiplicação dos pães. Aquele pão representava uma provisão desse reino físico, desse mundo físico. E Jesus queria colocar neles o reino espiritual. Então, quando você olha para esse contexto, Jesus ele prepara aquele terreno para plantar no coração daquele povo uma mensagem que nós precisamos nos lembrar quando? Todos os dias. Presta atenção. No verso 32, fala, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram, Senhor, nos dê desse pão. E Jesus respondeu no verso 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora eu esteja me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você acredita em Jesus, se você acredita na mensagem da cruz, se você decidiu se relacionar com Ele, de modo nenhum Ele vai deixar você se perder. Porque Ele fala no verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Nós podemos parar por aqui. Essa é a promessa central do Evangelho. Essa é a promessa central da cruz. Para que você olhe para aquela mensagem, creia que Jesus veio por você, que Ele foi uma oferta de Deus para a minha e para a sua vida. E que se você olhar para Ele e acreditar e crer, Jesus não vai deixar que você se perca. Ele vai te dar uma vida eterna. Você não vai perecer e no último dia Ele vai te ressuscitar. Tudo isso vai desaparecer, mas o seu espírito voltará ao Pai. Você acredita nisso? Você é louco assim como eu, você acredita nisso? E por que Jesus disse, eu sou o pão da vida? E quando Ele foi ensinar os discípulos a oração, Ele orou rogando para que o Pai desse o pão nosso de cada dia. Não é uma simples metáfora. Jesus quer que você se reconcilie, reative, reavive todos os dias o sacrifício dele dentro de você.
Lá no mesmo capítulo, João 6, no verso 55 em diante, na verdade 54 em diante diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele, assim como o Pai me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus estava predizendo a sua morte. E isso aqui chocou a mente daquele povo. Para aquele povo parecia uma conversa muito canibal. Só que o que Jesus estava dizendo? A sua comida, meu irmão, minha irmã, precisa ser a vontade do Pai. Assim como era a comida de Jesus era a vontade de Deus. Então, se você se alimenta de Jesus todos os dias, a sua vida está nele, você está vivendo dele. E você está olhando para aquele sacrifício na cruz e honrando aquele sacrifício na cruz com a sua vida, com o seu posicionamento. Nós não negamos Jesus simplesmente se desviarmos, começar a embriagar todo dia, usar droga, prostituir, não. Muitas vezes negamos Jesus por não querer fazer a vontade dele. Então você precisa se alimentar de Jesus todos os dias. E é isso que nós estamos fazendo aqui, dia a dia com o Pai. Dia a dia com o Pai. Só que, às vezes, algum posicionamento vai requerer de você alguma renúncia. Vai requerer de você algumas atitudes. Alguns nãos você vai precisar dizer. Quando Jesus acabou de explicar isso aqui tudo, depois você lê, João capítulo 6. Eles estavam numa sinagoga em Cafarnaum. E aí no verso 60 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Quantas vezes olhamos para Jesus, olhamos para uma mensagem como essa e fala: meu Deus, isso não está me motivando, isso está, às vezes, me pressionando, sim ou não? Quantas vezes escutamos uma mensagem como essa e nos parece que é muito dura, mas a verdade é que quando vem uma palavra que parece dura, ela vai aproximar os verdadeiros, ela vai aproximar os sinceros. Jesus, sabendo, verso 61, por si que os seus discípulos murmuravam a respeito do que eles haviam falado, perguntou: isso escandaliza vocês? Isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se verem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava? As palavras que eu tenho lhes falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre você. Porque Jesus sabia. E ele prosseguiu: por causa disso que falei que ninguém pode vir a mim se o Pai não me conceder essa pessoa. Diante disso, muitas pessoas os abandonaram. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? E aí Simão Pedro falou: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Aquela caixinha preta, meu amor, deve estar de cá. Aí sabe o que aconteceu? Foi duro para algumas pessoas aquele discurso. Muitas pessoas saíram, mas Jesus perguntou para os 12: vocês também vão? Só que Pedro, como sempre, ele vai na frente e é o porta-voz daquele povo, né? Como se fosse o porta-voz. Senhor, para onde iremos? Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Agora eu te pergunto, quando vem uma palavra sobre a sua vida que te causa um desconforto, você irá se posicionar como aquela multidão que foi embora? Você vai murmurar dentro de si que é muito difícil, é muito pesado? Ou você vai ser como Pedro, que vai olhar para os olhos de Jesus e falar: Jesus, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Esse precisa ser o nosso posicionamento. Assim como Pedro foi na frente e disse: Jesus, eu estou aqui. Ah, mas Pedro negou Jesus depois. Mas ele falou, ele prometeu. E essa promessa fez com que Jesus voltasse
e cobrasse dele. Você lembra disso, da mensagem que nós ministramos alguns dias atrás? Então, o meu desejo é que do seu coração, por mais que alguma mensagem ela gere um desconforto interno, que ela vai te cobrar um posicionamento, uma postura, você consiga olhar para os olhos de Jesus. Jesus, pode ser duro isso aqui, porque o pão da vida, quem come da minha carne, quem come de mim viverá, falava do sacrifício, ou seja, tome a sua cruz e me siga. É isso que nós precisamos fazer. Renunciar a todo pecado. Decidir cumprir a vontade dele. Porque Jesus algumas vezes disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Então que você consiga fazer a vontade do Pai hoje, que você consiga olhar e ver, é isso aí, Glaucia, para onde iremos? Só o Senhor é o caminho. Então pode ser duro, meu irmão, às vezes pode ser desconfortável, mas é o caminho da vida eterna, amém? Você acredita nisso? Eu creio que chega um determinado momento na nossa vida que a gente entende verdadeiramente isso aqui. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E você entende que, às vezes, essa palavra de vida eterna é dura. É dura. Porque a nossa carne, a nossa alma quer fazer outra coisa, mas Deus quer nos posicionar nesse caminho do reino. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa. E eu sei que você caminha com Deus. A Bíblia diz em Oséias: conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. É uma caminhada. Nós estamos nela, amém? O que importa é se a gente conhece Jesus. E a gente vai conhecendo Jesus dia após dia. Dia após dia. E hoje Ele está te dando uma nova força. Está te dando uma nova palavra. E essa palavra ela vem para te pegar. E para te levar no lugar onde ela nasceu. A palavra não volta vazia, lembra? Se ela não volta é porque ela tem um lugar de onde ela veio. E ela vem te resgatar nessa manhã. Ela vem te dar graça, força e sabedoria. Glória a Deus. Quero orar pela sua casa, orar pela sua vida. E sempre que você se sentar com alguém, reparta o pão da vida. Compartilhe o pão da vida. Porque você já tem ele, você já tem acesso a ele. Então compartilhe esse pão. Essa é a verdadeira comunhão. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos mais uma vez, Pai. Nós te agradecemos, meu Pai. Porque essa palavra, Deus, vem para nos resgatar em algumas áreas. Vem para nos posicionar, Pai, em algumas áreas. E quantas vezes, Senhor, o Senhor mexe em áreas da nossa alma, da nossa vida, Pai, para o nosso próprio bem, Pai. Só que às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer lutar contra algo, Pai. Às vezes nos vemos como os discípulos, olhando para o Senhor e sentindo que a Tua palavra às vezes é dura, a Tua palavra causa um conflito. Mas nós estamos aqui, Deus, para reconhecer que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai. Conduz a nossa vida, Deus, a esta vida eterna, Pai. Nós tomamos posse dessa promessa, Pai, que o Senhor deu, que nenhum de nós, Pai, iria se perder, meu Pai. E nós olhamos para o Senhor, Deus, nós olhamos para o Senhor e vimos, Deus, a resposta que a nossa vida precisava. Um dia nós decidimos, Pai, te seguir. E até que o Senhor nos ajudou, Deus. Eu te mostro, eu te rogo, Pai, pela vida dessa pessoa que está me ouvindo, Deus. Resgata ela todos os dias, Pai. Que ela não se perca no caminho, Deus. Dê a ela, Deus, tudo aquilo que ela precisa, Deus, para estar perto do Senhor, meu Pai.
Olhe para a vida financeira, Pai, olha para a provisão financeira, para o casamento, para a vida emocional, para a vida com os filhos. Faça, Deus, assim como o Senhor fez para aquela multidão, Deus. O Senhor supriu, o Senhor deu, Deus, o alimento que eles precisavam, Deus. Mas o Senhor mostrou algo a mais. O Senhor disse, olha para mim, eu não estou aqui só para dar pão para vocês, eu sou o pão da vida. Foi isso que o Senhor nos disse nessa palavra, Deus. E nós queremos, Pai, nos alimentar do Senhor, Deus, todos os dias. E não olhar para o Senhor, meu Pai, apenas como um supridor financeiro, um supridor, Pai, emocional. Mas nós queremos olhar para o Senhor, Deus, como Cristo que o Senhor é, Pai. Nós queremos ver a Tua majestade, nós queremos ver, Deus, reconhecer a Tua majestade, Pai, dia após dia, meu Deus. E olhar para o Senhor, Deus, e nos lembrarmos todos os dias do Teu sacrifício, mas nos lembrarmos todos os dias, Pai, que o Senhor tem o controle de tudo nas mãos. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias que havia de vir e veio, que vai voltar, meu Pai. Nós colocamos, Deus, a nossa vida debaixo dessa promessa, Pai. Nós colocamos o nosso dia de hoje, Pai, chamado hoje, debaixo dessa promessa, Pai. Nos dê descanso. Nos dê descanso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus, Pai. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Você recebe essa palavra aí? Toma posse disso aí. É uma palavra profunda. É uma palavra de resgate. É uma palavra de posicionamento. Amém? Deus abençoe você. Vai estar no Spotify daqui a um pouquinho. Queria agradecer a você que escuta aí pelo Spotify. Temos chegado... Agradeço o Rafael, que trabalhou com seu pai, tá na live. Tá, Rafael tá aí? Ô, Rafael, bênção demais, cara. Bom demais te ver por aqui. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, sua casa. Gente, glória a Deus. Devocional tá chegando lá nos Estados Unidos. Tá chegando lá na Inglaterra. Rondônia. Lá no Nordeste também, que eu tava vendo aqui, eu não recordo agora. Mas glória a Deus. E tá chegando em Itaberaí também. Glória a Deus. Bênção demais. Tudo para honra e glória dele. Amém? Então compartilhe depois no Spotify. Segue a gente lá. Amanhã é sexta. Não vou errar hoje. Amanhã é sexta-feira, 6 e 7 a gente está aqui. Glória a Deus. E domingo a gente tem um culto para nos derramarmos na presença de Deus. Aqui em Itaberaí, 9 horas. Viu, Rafael? Espero você lá. Domingo, 9 horas, Igreja Elevar. Glória a Deus pelo ministério que Deus confiou a gente. E vamos seguir, vamos para cima. Se você souber de alguém que está precisando de alguma cesta, de algum alimento, de algum medicamento, de alguma consulta, fale com a gente. A gente tem ajudado algumas pessoas aí. Não temos divulgado muito não, mas temos ajudado. Então se você souber, manda para a gente, porque a gente, junto com outras pessoas, estamos nos movimentando para isso. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Deus abençoe você, sua casa e até amanhã. Abraço.